Amém. Iniciamos na semana passada uma série de mensagens referente à virada. O tema é esse, a virada. Eu creio que toda pessoa que busca a Deus, ela não fica estagnada. É o que nós vemos na Bíblia, em todos os personagens bíblicos, seja homem ou mulher, nós vemos homens e mulheres rompendo barreiras. Eles não ficam estagnados. E o mesmo Deus que agiu nos tempos bíblicos é o mesmo Deus que age hoje nas nossas vidas. É por isso que nós precisamos tomar um posicionamento, não dependendo de pessoas e não dependendo de opiniões, mas dependendo da palavra de Deus. A virada, ela acontece de repente, ela não acontece do nada. Então, se você quer algo de Deus, daqui para frente, entenda, o seu posicionamento deve ser hoje. Não vem do nada, é de repente. Paulo e Silas estavam ali na prisão, orando, louvando a Deus. Presos, foram açoitados, o lombo ardendo, acorrentados. As circunstâncias não eram nada favorável para orar e louvar a Deus. Mas a fé deles foi manifestada. Queridos, nos momentos difíceis da vida, vai sair para fora aquilo que nós abastecemos. Se no momento difícil você colocar para fora a murmuração, é porque você não se alimentou da palavra. A murmuração, ela vai atrair sérios problemas espirituais, emocionais e mentais. Mas o louvor e a adoração vai atrair a presença de Deus. Paulo e Silas, eles tomam uma decisão, louvar e adorar. Porque eles não estão olhando para as circunstâncias, eles estão olhando para a eternidade. E talvez para algumas pessoas fica difícil olhar para a eternidade, sendo que as circunstâncias momentâneas está difícil. Pois é, nós acessamos o sobrenatural para conseguir resolver o que é natural. Eu vou falar de novo. Nós buscamos acessar o sobrenatural para resolver o que é natural. O que é acessar o sobrenatural? Deixa eu explicar isso. É quando eu tenho disciplina espiritual. É quando eu paro para ler a Bíblia, eu já estou acessando o que é espiritual. É quando eu paro para orar, eu estou acessando o sobrenatural. Sobrenatural não é ficar pensando e divagando no mundo espiritual, não, é nós estabelecermos na nossa mente, nos nossos pensamentos, a palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, você está acessando o sobrenatural. Quando você lê as Escrituras, você está acessando o sobrenatural. Eu quero que você entenda que o sobrenatural se comunica com o natural. O natural se comunica com o sobrenatural. Se você acorda meia hora antes e vai ler a Bíblia, automaticamente você começa a ter revelações de Deus ali sobrenaturais. Por quê? Porque no natural você acordou mais cedo, você se preparou e você foi ali tomar um chá ou um café lendo as Escrituras e aí o sobrenatural acontece. Paulo e Silas, o que eles fazem? O natural, louvar e adorar, porque é uma decisão. Nós, muitas vezes, estamos pensando o seguinte: eu primeiro quero resolver o que é natural, para depois buscar o sobrenatural. É interessante quando um filho está doente, ou quando acontece algo grave, a pessoa lembra: opa, eu tenho que buscar o sobrenatural. Eu quero orar a Deus agora porque eu estou com sérios problemas. Não queira resolver primeiro os problemas para buscar a Deus. Busque a Deus para que Ele te ajude a resolver os problemas. Estão comigo na mensagem? Eu passei aqui apenas uma revisão do último culto, primeira parte da mensagem A Virada. Está no YouTube da igreja, você pode assistir toda a mensagem lá. Agora, a segunda parte, que é hoje, eu quero ler em cima do texto de Ezequiel, capítulo 37. Eu vou dizer algo para você, preste muita atenção porque vai passar rápido. Não se distraia de maneira alguma. Vamos ler o texto? Ezequiel capítulo 37, versículo 1 a seguir. A mão do Senhor estava sobre mim,
E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, diga comigo, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Amém? Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Aleluia. Os princípios que Deus nos ensina aqui são importantíssimos para quem quer realmente fazer de um ambiente de morte para um ambiente de vida, para uma atmosfera de morte para uma atmosfera de vida. O primeiro ponto que eu quero falar com você aqui é que um ambiente de morte não anula as promessas de Deus. Aqui está representando para mim e para você áreas da nossa vida que podem estar mortas, que podem estar do jeito que você não gostaria. Eu não sei qual é a área. Mas o que eu quero te dizer é que o ambiente que você está, se é um ambiente de morte, morte espiritual, morte emocional, morte financeira, morte familiar, morte no casamento, morte no trabalho, eu não sei, mas uma coisa eu sei, o texto nos ensina de que Deus é especialista e todo-poderoso para transformar um ambiente de morte para vida. Nós não somos daqueles que vamos olhar para as Escrituras e focar no que é negativo. Não. As Escrituras nos mostram que é uma palavra de vida, de fé, de encorajamento, de esperança, não de morte, mas de vida para aquele que quer viver em Cristo. Tem pessoas que pegam as partes ruins da Bíblia e carregam um peso. Ei, Jesus já ressuscitou, Ele levou sobre si toda a enfermidade, perdoou os nossos pecados e nós podemos viver livre de toda a condenação. Não podemos viver em Gênesis 3,15, onde é a queda, ou Gênesis 3, onde é a queda do homem. Não, nós temos que viver a ressurreição, porque a ressurreição já aconteceu, onde havia morte, agora vida, onde tinha pessoas depressivas, agora Jesus está curando, libertando e levando para uma nova vida em Cristo. Onde você vai hoje tem mais pessoas falando coisas negativas do que coisas que geram vida. Dependendo do ambiente que você chega, se você vai falando, nossa, amanhã vai ser uma segunda-feira top demais, uma semana abençoada, nossa, eu vou trabalhar, vou fechar negócio, vai entrar dinheiro, eu vou meditar na palavra, amanhã 5h30 tem intercessão na igreja aqui, vou estar lá orando, vou dizer, tá doido, que mundo tu vive?
Tu não viu o que está acontecendo? Ele vai te passar uma lista de coisas negativas. E isso gera ambiente de morte. Palavras negativas geram ambiente de morte. Agora, palavras positivas e principalmente a palavra de Deus gera um ambiente de vida. Não caímos no erro de achar de que buscar a Deus é algo pesado. Não, algo pesado é viver num vale de ossos secos, espiritual, mental e emocional. É andar com pessoas que querem te puxar para baixo, dizer que não vale a pena buscar a Deus, não vale a pena ler a Bíblia, não vale a pena orar, para que fazer isso, não é legal, não sei o quê, é melhor viver a vida. Não existe viver a vida sem Cristo. Alguém aqui já era convertido e saiu e depois voltou e testemunha isso? Não existe como viver sem Cristo? Alguém quer glorificar a Deus? Levanta a mão aí, irmão. Não tenha medo não do teu testemunho. Ei, não tenha medo do teu testemunho, porque o teu testemunho glorifica a Deus. Então o Espírito de Deus levou Ezequiel para um vale de ossos secos. E eu quero que você preste atenção agora. Eu sei que não é fácil. Mas antes da virada, muitas vezes nós nos encontramos em cenários de morte, em cenários de perdas, em cenários de impossibilidades. Eu sei que nós não entendemos no momento. E nós fazemos a famosa pergunta: o que é que eu fiz de... Quem já fez essa pergunta, levanta a mão. Aí. Antes da virada, muitas vezes nós vamos nos encontrar num cenário de morte, num cenário de perdas, num vale de ossos secos, de impossibilidades. E muitas vezes de algo que você jamais esperou passar. Em situações que estava difícil e logo após ficou impossível. Pois é, Deus faz milagres no impossível. Então, se você está passando por algo impossível, você está mais próximo do milagre. Continua buscando a Deus. Nesses lugares que Deus revela o impossível dele, o possível dele. É nos ambientes desses que Deus revela o possível dele num ambiente impossível nosso. Pois ali é o palco do poder de Deus agindo sobre nossas vidas. Então nós lemos aqui que havia um vale de ossos secos, e diz o texto que era muito seco, ou seja, algo que passou do tempo. E eu não sei quanto tempo, talvez uma área da tua vida você acha que já passou, que já está engavetado, que não tem mais jeito e que Deus está tentando te falar. Tem jeito sim. Primeiro tópico que eu estou falando aqui é: o ambiente de morte não anula as promessas de Deus. Você está achando que uma dificuldade anula as promessas de Deus? Você está muito enganado. Porque sempre na Bíblia, quando vem um caos, Deus, com o propósito dele, promessas dele, estende a mão e algo vai acontecer. Nós não somos cessacionistas. Aqueles que acreditam que Deus só fez milagres e cumpriu as promessas nos tempos bíblicos e hoje não faz mais. Nós cremos em milagres, promessa, no poder de Deus agindo através das nossas vidas. Mesmo nós sendo imperfeitos, pecadores, nós estamos andando debaixo da graça de Deus. Pois bem, segundo ponto que eu quero falar contigo é: Deus, ou melhor, a palavra profética traz vida. Agora, o que é profecia? O que é ser profético? Ser profético é eu revelar o teu CPF. Sim ou não? Irmão, se você for revelar, nós vamos conversar. Pastor, Deus falou comigo essa semana. Como? Me revelar o CPF. Pede para revelar então os números da virada. Ei, profecia não tem nada a ver com isso. Profecia é acessar o coração de Deus e entregar a mensagem que Deus quer que seja entregue. Vocês viram que ele não
alterou a mensagem, a profecia? Você quer saber se você vai ter discernimento sobre manipulação ou sobre se está sendo pregado de acordo com o Espírito Santo ou não? Quem quer saber, quem quer ter esse discernimento? Se está sendo ministrado a palavra de Deus pelo Espírito Santo ou por manipulação humana? Quem quer saber? Levanta bem alta a mão. Eu vou te dar uma direção certeira. Ande com o Espírito Santo. Ande com o Espírito Santo. Não tem erro. Não tem erro. Então, Deus não pediu para Ezequiel lamentar, ele pediu para profetizar, ou seja, declarar palavras de vida. Normalmente, quando a gente está passando por uma situação de morte, a nossa tendência é focar na morte, é focar no problema e falar o problema. E Deus está nos ensinando hoje, quando você tiver algum problema na sua vida, declare palavras ao contrário do que você está vendo aos olhos naturais. Declare palavras de vida espiritual. É o que Deus está nos ensinando, a mim e a você, porque eu também tenho essa tendência de quando está passando por algo, meu Deus. E aí a gente vai falando do problema, a gente vai falando do que está errado, a gente vai falando dos medos e isso vai se fortalecendo. Ele não foi chamado para lamentar, ele não foi chamado para dizer, meu Deus, que vale de ossos secos terríveis, olha esses ossos estão secos, muito secos, olha que difícil que está. Não, ele foi chamado para profetizar vida. Seu filho está doente, você não vai chegar lá e vai contar para todo mundo, meu filho está doente, está isso e aquilo. Não, você vai chegar lá e vai dizer, em nome de Jesus, enfermidade, bate em retirada, eu profetizo vida na vida do meu filho. Quantas vezes for necessário. Então a fé não é você crer e ficar calado. Fé é crer, falar e se movimentar em direção. Quem gosta de anotar, anote. Eu te aconselho a trazer caderno para anotar. Fé não é crer e ficar calado. Porque tem muita gente que crê, mas nunca falou de Jesus, nunca declarou uma palavra e está sendo intimidado pelo inimigo porque tem vergonha de falar, tem vergonha de dizer uma palavra até mesmo em casa com a família. Uma palavra de Deus. Não seja intimidado pelo inimigo. Quando você entrar na rota, quando você entrar no caminho para começar a orar, começar a fazer o que tem que ser feito diante de Deus, pode ter certeza que no meio do caminho ele vai tentar te intimidar. Com mentiras, com enganos, com passado, com acusação. Então, se você está no centro da vontade de Deus e está sendo acusado pelo inimigo, você está no caminho, é porque ele detectou, opa, tem a virada logo ali na frente, eu vou tentar parar esse cara. Só que aí você é um imparável. Pode dar um glória bem alto. Eu senti vários que tentaram e não pode. Você é um imparável. Irmãos, o mundo espiritual respeita quem se manifesta. Só que ele vai tentar sempre te acuar. Ele vai tentar fazer com que você retroceda. Fique com medo. O que vão falar, o que vão pensar. E se eu errar? E aí você começa a ter uma vida omissa no mundo espiritual. E o inimigo vê e começa então a pegar a mente, os pensamentos, e a pessoa começa a ficar como? Calada. E quem fica calado, ao invés de profetizar a vida, logo vai começar a profetizar a morte. Toda pessoa que entra na lei do silêncio do diabo começa a profetizar a morte. Sem perceber. Mas eu declaro em nome de Jesus uma igreja que Deus está levantando, que vai profetizar cada vez mais vida, mesmo no vale de ossos secos, porque o milagre acontece nesse ambiente. Então a palavra profética traz vida. Como é que você fala com seus filhos? Só corrige? Só fala de problema? Não. Você precisa empoderar eles, dar palavras de vida. Quando eles fizerem algo que é certo, dizer, ei, parabéns.
Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, Deus está formando vocês. Eu estou muito feliz. Por quê? Porque o que você fez agradou a Deus e agradou a mim como teu pai. Uma casa que não tem palavras de afirmação, de encorajamento, de fé e de vida. As crianças vão crescer inseguras e vão receber palavras de manipulação no mundo. Pais de meninas que não falam para a menina palavras de encorajamento, de fé, de vida. O primeiro malandro que ela encontra na rua vai usar de palavras para manipular e ganhar o coração dela. Agora, se você ensinar certo, ela vai discernir certinho. Porque ela está com o Espírito Santo. Pais de meninos, fortaleça a masculinidade do guri. Não faz por ele, ensina ele a fazer. Porque quando ele estiver no mundo e tiver que resolver, mesmo que esteja doendo, ele vai para cima para resolver e não vai recuar. Palavras de vida geram vida, palavras de morte geram morte. Parece óbvio, né? Mas muitas vezes eu tenho que me lembrar, ei, essas palavras vão gerar morte, eu não posso falar. Agora que todos nós aqui, queridos, temos momentos que a gente vai pensar o quê? Em falar algo que gera morte. Não tem um ser humano aqui dentro que não vai ter um momento de querer falar, ouvir pensamentos ruins para falar. Vai vir. Agora a decisão de falar é nossa. Então quando for para falar algo, primeiro peça, Espírito Santo, me ajude. Eu não quero falar mais palavras de morte, eu quero falar palavras de vida. As palavras de morte não são só palavrões ou palavras... Não, pode ser algo que a outra pessoa não goste. Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente estava em casa e eu queria meio que apressar. E aí eu disse para um dos filhos nossos, para não dizer quem é. Eu disse, vai, vaza. O meu vaza é vai, né? Vai, é uma linguagem. E eu não gosto que fale vaza. Eu disse, então me perdoa, vem cá, me perdoa. Então faz o seguinte, vai. A palavra gerou algo. E aí tem que ser retirada. Amém? Então se você fala algo para os filhos que ele não gosta, você tem que retirar essa palavra, chamar, pedir perdão e dizer, me perdoa, eu quis dizer isso aqui. Então eu não vou falar mais. Porque palavras de morte, muitas vezes, é o que a pessoa interpretou. E a gente tem que ter esse cuidado. Os casais aqui não têm esse problema. Nenhum. Fala, entende, ser cedilha. A nossa questão é procurar saber o que o outro está entendendo. Para não gerar morte. A palavra liberada no Espírito Santo gera salvação e transformação quando alcança um terreno fértil. Então não aceite o silêncio do vale. A sua casa é o silêncio do vale dos ossos secos? Como é que está a sua casa? É respeito de oração, em relação à oração, em relação à conversa, a diálogo, a leitura da Bíblia, a louvor. Como é que está a sua casa? Ela é um vale de ossos secos ou já é um exército, um grande exército de pé? Pensa em você. Agora eu quero que você profetize e diga, a minha casa é um grande exército de pé, cheio de vida, porque Deus habita. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá um forte aplauso glorificando a Jesus. Os maiores medos de pais cristãos é dos filhos não serem cristãos e não seguirem os caminhos de Deus. Por quê? Porque sentem na consciência que não estão fazendo a sua parte. Não transfira para a igreja aquilo que os pais têm que fazer. Não transfira para a escola aquilo que os pais têm que fazer. Faça você, que é pai e mãe. Se você está cuidando mais de coisas na sua casa
do que do ambiente espiritual, cuidado. A sua casa vai estar linda e cheirosa, mas será um vale de ossos secos. Porque não é sobre coisas, é sobre o mundo espiritual. Quer dizer que não precisa mais limpar a casa? Não, foi isso que eu disse. Eu disse para priorizar o que é mais importante. Vocês já vão entender na mensagem. Quem está comigo na mensagem? Vocês já vão entender essa parte. Então, quando você precisar falar algo, fale para gerar vida. E não espere sentir, viu? Porque muitas vezes a gente não espera sentir. Muitas vezes a gente não vai sentir de falar. Ei, irmãos, isso aqui é libertador. Tá para acontecer uma virada na sua vida. Você não está aqui por à toa. Você não está aqui à toa. Eu não sei como que você veio hoje. Se alguém te convidou, tu tropeçou, bum, caiu aqui dentro. Tipo aqueles videozinhos, né? O cara vai cair de moto, outro pum, cai assim. Nada a ver o vídeo, né? Mas uma coisa eu sei, se você está aqui é porque tem uma virada de Deus para a tua vida. Então não aceite o silêncio do vale. Abra sua boca e profetize. Agora, para murmurar e reclamar e falar coisas que geram morte, querido, tu não precisa fazer força. É só ficar sem fazer nada. É só não buscar Deus, não ler a Bíblia, não vir no culto, não. É automático. Agora, para profetizar a vida, você precisa se abastecer de vida. É por isso que tem uns doidos por Jesus que oram, lê a Bíblia, busca, serve, está nos cultos, serve de novo, está nos cultos, porque sabe que aquele espaço ali, se não for preenchido por Deus, pelo servir, por oração e por leitura bíblica, vai ser preenchido pelas trevas. Querido, se você não quer preencher na sua vida o espaço de tempo que você tem com as coisas de Deus, vai ser preenchido pelas coisas das trevas. E isso é muito sério, porque é bíblico, é algo que está nos levando para a eternidade. Tire tempo. Precisa ser intencional. Deus deu a direção para Ezequiel e a visão e disse para ele, fale, profetize. Deus não falou por ele, já percebeu isso? Deus não falou por Ezequiel. Você está esperando que Deus vai chegar no seu filho e vai dar uma palavra de encorajamento? Não, é para você fazer. Deus quer falar através de você. Através de você. Então, papai e mamãe dizem, ei, Deus te abençoe, mas não fala um versículo, não faz uma oração, não fala nada das coisas de Deus. Isso se chama hipocrisia. Casais oram juntos? Não levanta a mão. Quem não ora junto, precisa começar a orar junto. Vocês querem, os casais que não oram juntos, vocês querem ver o maior bloqueio de um casal? Ser desbloqueado? É quem não ora junto começar a orar. Sabe o que vai acontecer nas primeiras orações? Um vai querer mudar o outro. Sabe o que vai acontecer nas primeiras orações? Um vai orar em cima do defeito do outro. Por quê? Porque é o ambiente se manifestando em palavras. Não é brincadeira, queridos. Quer saber como é que está o teu casamento? Vai orar vocês dois juntos para saber como é que está o ambiente. Um competindo com o outro. E você acha que não vai ter consequência ali na frente? Então começa a profetizar palavras de vida logo hoje. Porque, queridos, o mundo espiritual se materializa com o tempo. Se você não for intencional para profetizar a vida, a morte se estabelece. Não tem escolha. Escolha a vida. Por quê? Porque se Ezequiel não fosse ali profetizar a vida, a morte ia se estabelecer e ia continuar. Todos nós nascemos na morte. Todos nós que nascemos mortos espiritualmente. Aí vem a famosa pergunta, mas pastor, se um bebê, ele morre, ele é salvo? Sim, ele é salvo, ele está em Jesus. Porque ele não tem razão, ele não tem ainda, ele está no tempo da ignorância.
a respeito das coisas de Deus, por isso que ele é salvo. A Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. Então todos nós aqui nascemos mortos. Queridos, nós já nascemos para dar errado. Mas a grande novidade é que antes de eu e você, de nós nascermos, a solução já está à disposição, que foi o sacrifício de Jesus na cruz e a ressurreição dele ao terceiro dia. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus nasceu, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ao terceiro dia ressuscitou. E aí, nasci em 1900 e alguma coisa, para não dizer minha idade. 1994, não, 84. Mas a solução já estava à disposição. A salvação já está à disposição, que é Jesus. Então nós não somos mais mortos, não. Nós temos a vida eterna dentro de nós. E isso é motivo de alegria. Então, palavra profética traz vida. Quanto tempo você vai ficar só pensando? Pensamento não traz milagre. Pensamento não gera vida em ambiente, em família, em filhos, não. Só pensar não vai transformar o ambiente e a vida de ninguém. Quer ver? Vamos lá, eu vou pensar na mensagem aqui. Assim está em muitas casas. Não vai acontecer nada. Porque Deus deu o dom da comunicação, Deus deu o dom de você transferir para o outro o que Deus está falando. Amém? Palavra liberada no Espírito gera transformação e salvação. Então, libere palavras de vida. Pastor, mas eu não sei falar bonito. Quando que Deus pediu para você falar bonito? Até porque Ele sabe se você fala nós foi, nós vai, nós vem. Ele sabe de tudo. Meus maiores medos quando eu comecei a pregar, eu disse, e se eu falar uma conjugação verbal errado? E se eu trazer um versículo e não for? Eu tinha um medo, gente. Deus quer que vidas sejam transformadas. Agora, se prepara um pouquinho também, né? Quando você chega do culto, por exemplo, reúna sua família e faça oração. Todos os cultos, quando nós chegamos em casa e antes de qualquer coisa, nós pegamos as mãos, todos nós, e oramos. Senhor, obrigado por esse dia, pelo culto. E nós sabemos que somente o Espírito Santo nos acompanhou até na nossa casa. Guarde a nossa casa, que a gente tenha um sono e que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração. Muito obrigado, Deus. Todos os cultos. Porque se você chega e cada um vai fazer suas coisas, cuidado com o espírito de agitação. Cuidado. O que o inimigo mais quer é que você viva o amanhã e que você viva o ontem. Por quê? Porque o presente, aí a pessoa perde o presente, que é a revelação de Deus. A revelação está sempre no presente. Para ficar gravado, diga assim, é no presente que está a presença de Deus. Entende por que o inimigo quer fazer com que a gente fique ansioso por causa do amanhã? Por que o inimigo quer fazer com que a gente fique depressivo por causa do ontem? Porque a gente deixa de viver o presente. Quando vê os filhos cresceram, as oportunidades passaram, Deus falou, revelou e mostrou, mas a história passou e a pessoa não viu. Todos nós entramos num processo de libertação e cura. E nós, homens, precisamos entender isso. Que muitas vezes as esposas estão de um jeito porque nós semeamos na vida delas. Mas isso é assunto para homens de honra. No nosso próximo encontro. Amém? Então não aceite o vale do silêncio. Abra sua boca e profetiza. Profetiza vida sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, sobre o seu futuro. Por mais difícil que esteja, você não está olhando para o vale dos ossos secos, você está olhando para a palavra que recebeu de Deus e por isso profetiza.
Terceiro ponto. O processo da virada acontece de repente. A gente vai ver aqui que acontece primeiro o ruído. Depois acontece um movimento. Vamos ler aqui o texto. Eu não peguei o versículo, mas vou achar aqui. Versículo 7. Isso. Assim, e eu profetizei conforme a ordem recebida, enquanto profetizava, ou seja, enquanto falava. É mais ou menos assim, tem alguém doente, você está falando, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, expulsa esse espírito de enfermidade, Senhor, eu declaro cura, e quando vê a pessoa vai ficando curada. Houve um barulho, e depois um som de chocalho, e depois os ossos se juntaram, osso com osso, e depois ficaram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Ou seja, houve o ruído, houve o movimento, os ossos se uniram, os tendões e a carne cobriram o corpo, ou seja, estava pronto. O que era osso, o que estava morto agora, está pronto. Tem carne, tem pele, tem tendões, tem tudo. Está pronto. Está pronto, queridos? Não. Porque o mesmo texto diz, mas não havia espírito neles. O que parecia irreversível começa a se alinhar pela palavra de Deus. Ele começa a profetizar, e a virada então não está de uma vez só. Não é do nada aconteceu, é de repente, durante um processo. Você está achando que o seu casamento vai ser assim? Casou ontem, quer que seja esplêndido. Ei, vai dar PT, vai dar BO, filho. Se já não deu, vai dar. Se alguém te vendeu uma imagem que não vai dar, errou. Porque a vida que nós a vida que nós temos aqui nessa terra tem conflitos a serem resolvidos, sim ou não? Muitas vezes a gente não se entende, a gente acha que não, queridos, vai ter. Agora, a questão é, eu estou dependendo de quem para resolver esses conflitos? Portanto, o que parecia irreversível começa a se alinhar pela palavra de Deus. Não desanime no meio do processo. Primeiro veio um ruído. Só o fato de você estar ouvindo essa palavra aqui, deixando a palavra descer ao teu coração, porque você pode sair daqui e chegar um osso seco, um osso seco, e sair um osso morto, né? E sair um osso morto. Mas você pode sair daqui, chegar aqui um osso morto e sair daqui um osso vivo. Depende do seu coração. A mesma palavra é ministrada, mas se eu deixar entrar, vida. Se eu bloquear, continua a mesma coisa. É por isso que nós não podemos depender de opinião de pessoas. Você tem que depender da palavra de Deus. Ensine os seus filhos a depender da palavra de Deus. Porque lá fora, em algum momento, o inimigo vai usar pessoas para lançar palavras das trevas. E aí ela vai saber se defender. Ela vai saber colocar limites. Então, não desanime no meio do processo. Você ouvindo a palavra aqui, deixando descer o coração, já está acontecendo um movimento no mundo espiritual, inclusive lá na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, no seu casamento, na sua família. Queridos, primeiramente acontece no mundo espiritual. Não brinque com isso, porque você pode estar lá no Japão e o que você fala no Japão interfere na sua família aqui no Brasil. Porque é mundo espiritual. Palavras de bênçãos.
gera bênção e gera vida. Deus vai trabalhando por fases. Uma coisa é expulsar um demônio, em nome de Jesus sai. Ele sai? Sai. Outra coisa é entrar no processo de libertação. É um processo. Deus vai libertando de acordo com a busca, de acordo com as fases, de acordo com a porção que a pessoa está preparada para receber. De uma vez só, ninguém está preparado para ser liberto. Então, se você aceitou Jesus, se batizou e errou, continua. Não desanima, porque você continua no processo de libertação. E nós vamos nesse processo até Jesus voltar ou Ele nos levar. Não desanima, não pare e não queira a perfeição, porque ninguém é perfeito, mesmo depois de batizado. E isso não quer dizer que você vai viver... Isso não quer dizer que você vai viver agora no erro, não. Mas você vai errar. Por que nós erramos? Mesmo sendo cristão, lendo a Bíblia, orando, vindo na igreja, por que nós erramos? Porque nós somos humanos. E para a gente nunca esquecer, eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor. Sempre. Então cuidado, você que está deixando o inimigo colocar na mente... Você errou, você é isso, eu errei, mas eu dependo de Jesus para acertar e Ele está comigo. Não despreze os processos de restauração plena. Não despreze o processo da restauração plena. E o quarto ponto e último ponto de hoje. Dois, né? Tá bom. Depois o lanchinho lá. Eu pago o lanche lá. Quarto ponto. O Espírito é quem completa a virada. Por quê? Porque houve um ruído, houve um movimento, os ossos se uniram, os tendões e a carne se cobriram. Estava pronto, mas faltava o Espírito. A seguir ele disse, versículo 9. Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. O que quer dizer isso para nós? Aqui, onde tinha o Vale dos Ossos Mortos, onde tinha agora osso que estava morto, agora ele estava dentro, ele estava num corpo, era um boneco, tinha tendão, tinha carne, tinha pele, tinha tudo, mas não tinha o Espírito. O que representa isso para nós? Querido, tua casa pode estar muito linda e organizada, mas se não tiver Espírito, está morta. Você pode estar muito bem arrumado, muito bem cheiroso, bonitinho, né? Veio para o culto, as mulheres passaram chapinha, e no carro mesmo passam maquiagem e tal. Ou em casa, não sei. Mas se não tiver o Espírito, está morto. A igreja pode estar legal, telão, tudo legal, bonito, arrumado, ajeitado, tal, beleza, num processo cada vez melhor, beleza, mas se não tiver o Espírito, nada adianta. Você pode estar num trabalho top, legal, ganhando dinheiro, prosperando, mas se você não está entendendo, o Espírito Santo precisa habitar em você para cumprir as ordenanças da palavra. Cuidado que a morte está logo ali na frente, porque ela já reina, só falta se materializar. Estão comigo na mensagem? Então o que Deus quer é que a sua casa esteja legal, arrumada, bonitinha, mas o Espírito Santo habita lá dentro. O que Deus quer é que nós estejamos alinhado, bonitinho, cheirosinho, roupinha bonita, legal, cabelinho ajeitadinho, mas o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você, e ele não fica quieto, ele se manifesta. É isso que o texto está nos ensinando. Então, a grande virada, a virada verdadeira, não é apenas as coisas externas, mas principalmente o sopro de Deus
dentro de mim e dentro de você. É por isso que vai para a balada, não tem espírito lá, vai sair mais morto ainda. Eu vou pro pubzinho, esse pai coisa arada. Ei, irmão, já está com 30 e esse pai coisa arada ainda? Já está com 35, vou lá conversar com os caras, mesma história faz 15 anos, 20 anos. Pegar essa mina aí, mano. Eu nem sei como é que fala agora, sei lá. Eu estava num lugar, eu escutando a conversa dos caras, os caras dizendo, não, porque se pá, nós paramos lá na frente, né, meu? Daí eu encontrei o fulano e o ciclano, eu estava lá e tal. Daí o cara queria pegar as minas, eu disse, mano, já é 2 da manhã, não sei o quê. Que vontade de olhar e disse, pá, Jesus, cara, meu Deus. Pega Jesus e pá, velho. Eu estou dizendo, irmão, nós estamos indo para um estágio de doideira para Jesus mesmo. Eu estou achando que Jesus vai me mudar tanto que vai chegar um dia que eu vou fazer isso aí. Estou falando sério. Estou falando sério. Deus me deu uma revelação agora. Fala, e você também deve falar. Porque senão não chama atenção, né? Porque se a gente fala assim, aí chama... Quem é que é esse tiozão aí, doidão? A virada verdadeira não é apenas externa, mas é principalmente interna. É quando você quebra protocolos engessados e estagnados porque estava morto. É quando a pessoa deixa de ficar calada e começa a orar. Isso, a vida começou a aparecer. É quando a pessoa começa a ler a Bíblia em casa, em voz alta. Sim, a vida começou a aparecer. Porque viver não é respirar apenas, viver é transpirar Jesus. É por isso que a gente chega na igreja para esses bandos de crente doido. Porque antes a gente estava morto, a gente achava que era os mais top, sabia tudo, né? Chegava na igreja assim, sou santo, eu tenho Deus. Fala um versículo aí. Hã? A pessoa sabe o Pai Nosso, mas ela não sabe nem que o Pai Nosso está na Bíblia. Eu era esse cara. Eu sabia o Pai Nosso. Mas se me perguntasse onde é que está o Pai Nosso? Está no Pai Nosso, ué. Principalmente quem jogou futebol já sabe, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí já emendava depois uma Ave Maria, cheia de graça, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora na nossa morte, amém, amém. Um por todos por um, por todos. Vamos vencer. 10-0 pro Grêmio. Palavras... Estão rindo? Palavras vazias não é profetizar. A profecia e a oração é quando sai do coração. Se você sabe algo, não interessa. O importante é que está saindo do seu coração. Aí você pode buscar mais o saber. É por isso que o falar bonito não dá unção nem autoridade no mundo espiritual, queridos. O que dá autoridade no mundo espiritual é a renúncia ao pecado. É buscar ao Senhor, é deixar de fazer a própria vontade, buscar e pagar um preço para fazer a vontade de Deus. E vale a pena. Porque melhor doer cumprindo o propósito de Deus do que vir a dor da consequência do pecado. Eu vou repetir. Melhor doer para cumprir o propósito de Deus do que vir a dor da consequência do pecado. Então, queridos, essa conversa que era de usão, de isso aí é coisa de crente, não, isso é coisa dos céus e é para a tua vida também. Quantos de nós vão pensar que hoje, dia 14 de setembro de 2026, estaria sentado no culto, domingo à noite, escutando a palavra de Deus? Se eu pensasse antes, não, de maneira alguma. Porque isso aqui, queridos, essa reunião é divina, não é carnal. Irmãos, faz sentido alguém acordar às 5:30 da manhã na segunda, depois de um culto, para vir orar na igreja? É divino. Faz sentido você aqui, alguém lá no parque, orando pelo teu carro e pela tua família? Aí você pensa assim, quanto eles estão ganhando, pastor? Eles estão ganhando galardão no céu, porque eles já acessaram.
Faz sentido os ministros estarem com as crianças ministrando nossos filhos ali? Na visão natural e carnal, não. Mas espiritual, sim, porque eles já acessaram. Agora, sabe como é que faz uma pessoa, como é que ela olha para a pessoa que está morta, ela olha para os outros assim, né, que estão vivos, servindo. Nossa, coitado, né? Está indo para a igreja. Ela está morta, está falando que o outro é coitado que está indo para a igreja vivo. Não, queridos. Quando a vida, a gente começa a romper em todas as áreas da nossa vida, porque a gente fica inquieto com a vida que a gente estava levando. Ontem a gente teve aqui Luz do Mundo com as crianças, o pessoal servindo a Deus e servindo. Quem serve a Deus serve pessoas. Fala comigo, quem serve a Deus serve pessoas. E eu quero dar um forte aplauso e celebrar Jesus na vida dessas pessoas que serviram ontem. Glória a Deus. Não só a Luz do Mundo, mas todos que servem na casa de Deus. Tem pessoas lá na mesa de som, no telão, na iluminação, tem pessoas que oraram antes, queridos, na semana para esse culto, para você estar aqui. Irmãos, quando a vida, a gente começa a romper em todas as áreas. Por quê? Porque dá uma alegria tremenda. Agora a gente não deixa de viver a nossa vida, claro que não. A gente vive nossa vida, mas agora a gente sabe que não é vivendo só para si, agora transborda na vida de outros também. E aí o milagre começa a acontecer. Então, quando o Espírito enche a pessoa, o que estava morto começa a ter vida. E aqueles ossos secos se transformam num grande exército poderoso. Glória a Deus. É por isso que, queridos, você começa a ficar inquieto com aquilo que antes te dava alegria. Você começa a ficar com nojo daquilo que antes você corria atrás. Porque era um ambiente e uma atitude de morte, e agora você anda com a vida. Eu estava indo 2, 3 semanas, não tinha um mês de igreja ainda, e um amigo convidou para ir no alternativo. E eu pensei, vou lá, só lá e vou lá. Ficar um pouco lá e depois. Porque tem três tipos de grupos de pessoas. Multidão, seguidores, multidão de Jesus, seguidores de Jesus e discípulos de Jesus. Multidão é aquele que segue Jesus porque ele dá. Eu quero, Jesus, eu quero. Mas Jesus pediu alguma coisa. Não, eu não vou fazer, eu sou assim, mas eu quero só as bênçãos, eu quero só o que o Senhor tem para me dar. João capítulo 6, você lê em casa. Eles queriam milagre, queriam pão, queriam tudo, mas não queriam compromisso. Seguidores são aqueles que, não estão mais na multidão. Começaram a orar, começaram a ler a Bíblia, começaram a ter já um compromisso, mas ainda estão com o pé na multidão. Ainda estão, com os pensamentos voltados lá para a multidão, as coisas do mundo. E tem os seguidores. Os seguidores é aquele que não é perfeito, mas ele tomou um posicionamento. Eu quero andar com Jesus, eu vou orar, eu vou ter compromisso mesmo. Então, são esses 3 grupos de pessoas. Você precisa analisar em qual grupo você está. O grupo dos seguidores são aqueles que estão com a vida. E por isso eles não temem e eles vão avançando mesmo na luta, porque ele sabia que estava morto e agora está vivo. Ele sabe que ele estava condenado e agora foi salvo por Jesus. Nós estamos falando aqui de Ezequiel 37. Um vale de ossos secos, que se transformou em um grande exército. Um grande exército vivo de Deus. E queridos, todos nós aqui estávamos no vale de ossos secos. E eu creio e profetizo de que Deus está transformando todos nós aqui em um grande exército vivo para o Senhor. E quem fez isso? Trazendo para o Novo Testamento, a profecia de Ezequiel, nós podemos linkar diretamente com a promessa que o próprio Deus tinha para salvar a humanidade, de enviar o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus é aquele que era a promessa e que se cumpriu, morrendo
e ressuscitando. E por isso, ele nos tirou da morte e nos deu vida e vida eterna. É por isso que nós não estamos mais no vale de ossos secos. Agora nós estamos no jardim do Éden. Simbolicamente, que quer dizer um lugar de delícias. Você entende o porquê? O porquê não dá para explicar um ambiente como esse, uma atmosfera como essa, é porque a presença do Espírito Santo se manifesta e é real. Porque o Espírito Santo não está morto, ele está vivo. Tem pessoas que conseguem identificar diretamente quando o ambiente fica pesado. Ela sabe que está ruim, mas ela tem dificuldade para discernir a voz do Espírito Santo. E a partir de hoje eu oro para que você tenha sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Sabe por que quando o Espírito Santo fala para você se batizar, colocar o nome da lista, vem um monte de pensamentos, um monte de coisas de passado, até lembrança de pai, mãe, que falava, você já tem igreja, você já é isso, você já... Sabe por quê? Porque é justamente isso que acontece no mundo espiritual. Quando o Espírito Santo te dá uma palavra de vida, uma palavra para romper, começa a vir vozes das trevas para que você não venha romper esse novo nível, essa nova etapa. Mas em nome de Jesus eu declaro vidas aceitando Jesus, rompendo e deixando de viver no vale de ossos secos e vivendo os milagres de Deus na sua casa, na sua vida e por onde você andar. Não somos mais vale de ossos secos. Nós somos um grande exército vivo de Deus. O que era morte se tornou vida. O que era vale se tornou um grande testemunho. E o que era osso seco agora é um grande exército. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. E o tema da mensagem da série é A Virada. Portanto, Senhor Jesus, eis aqui os teus filhos. Pai, o Senhor conhece a história e a vida de cada um. Revela para cada um agora, Deus, qual que é a área que precisa de vida. Qual é a decisão que precisa ser tomada. Qual é o posicionamento? Jesus, o Senhor foi obediente até a morte de cruz. Ao terceiro dia ressuscitou. E hoje nós temos a vida eterna. Obrigado, Senhor. Este lugar está guardado pelo Senhor. Cada vida aqui, Senhor, está guardada pelos teus anjos. Pai, existem vidas aqui, Senhor, que estavam passando uma semana terrível. Um verdadeiro vale de ossos secos. Mas eu creio que a tua palavra nesta noite está sendo profetizada, revelada. Por isso aquele que estava morto está sendo vivificado. Eu creio em milagres e o Senhor está fazendo milagres nessa noite aqui. Eu creio, Senhor, vidas sendo transformadas por Deus. Todo o decreto das trevas está caindo por terra, porque há um decreto dos céus na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a ficar de pé.